Se David soubesse o que estava prestes a perder, teria saído daquele café sem olhar para trás. O relógio de parede no luxuoso café de Londres marcava 15h10, quando David Sullivan, com um sorriso satisfeito, ajustou suas abotoaduras. Ele estava a um passo de conquistar o maior sucesso de sua vida. A mesa à sua frente estava cuidadosamente preparada, refletindo o prestígio da ocasião. Junto a ele, seu melhor amigo e sócio, Ryan, estava imerso em seu celular, aparentemente despreocupado com o mundo à sua volta. David observava tudo ao redor com o olhar de alguém que sabia que a vida estava prestes a mudar. Era um marco. Em poucos minutos, eles assinariam o contrato que os tornaria não apenas mais ricos, mas praticamente intocáveis no mercado. Ele havia trabalhado por anos ao lado de Ryan para chegar até aquele momento. A confiança entre os dois era inabalável. Ou, ao menos, era o que David acreditava. "Vou ao banheiro antes de começarmos", disse David, se levantando sem pressa. Ele caminhou pelo salão refinado do café, o som das xícaras de porcelana sendo delicadamente empilhadas se misturava ao tilintar dos talheres. O aroma do café recém-moído enchia o ar, mas algo estranho pairava ali. Não era apenas o cheiro, mas a atmosfera. Algo invisível, quase tangível, estava errado, e David sentiu um leve desconforto no fundo do estômago, sem conseguir identificar o porquê. Enquanto ele se afastava, Emily, a garçonete que o servia há semanas, assistia à cena em silêncio. Ela sempre manteve sua discrição impecável, limitando-se a sorrisos rápidos e respostas educadas. Mas naquela tarde, algo havia mudado. Sentada no canto, a poucos metros de onde Ryan estava, ela havia escutado fragmentos de uma conversa que deveria ter permanecido secreta. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava continuar seu trabalho, mas sua mente estava longe. Ela sabia que, se ficasse em silêncio, tudo desmoronaria para David. Ryan, com uma confiança traiçoeira, não havia percebido a presença discreta de Emily enquanto falava ao telefone. Suas palavras foram sussurradas com o veneno de alguém que calculava cada movimento. Assim que o contrato for assinado, tudo será meu. David nem vai saber o que o atingiu. Emily havia parado, paralisada por segundos, sem acreditar no que ouvia. O homem que ela havia visto lado a lado com David, sempre tão cúmplice, estava planejando destruí-lo pelas costas. Ela se afastou rapidamente, escondendo-se atrás de uma cortina de discrição, mas as palavras de Ryan martelavam sua mente. Se ela não fizesse algo, David perderia tudo. David retornou à mesa, completamente alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Ryan o recebeu com um sorriso despreocupado, como se nada estivesse fora do lugar. O contrato estava sobre a mesa, pronto para ser assinado, mas Emily sabia que, se ele colocasse seu nome ali, sua vida mudaria para sempre, e não de uma maneira boa. Ela observava de longe, a consciência pesando como nunca. Sua mente lutava contra o medo. "O que eu posso fazer?", pensava ela. "Eu sou só uma garçonete. Quem sou eu para me meter nos negócios desses homens?" Por alguns minutos, Emily hesitou. Cada segundo parecia um martelo batendo em sua alma, uma luta interna entre a ação e a inércia. Mas enquanto via David sorrir confiante, sem saber da traição que se desenrolava bem diante de seus olhos, algo dentro dela mudou. Não havia mais escolha. Ela sabia que o momento de agir havia chegado. Com um profundo suspiro, Emily caminhou até a mesa onde os dois amigos estavam sentados. Seu coração batia descompassado e cada passo parecia ecoar como trovões. Ryan a ignorou, focado no contrato. David, no entanto, notou seu nervosismo e levantou os olhos. "Com licença, senhor", disse ela, a voz quase sumida. "Eu preciso falar com você." David franziu a testa surpreso. Não era comum que uma garçonete interrompesse desse jeito. "Sim", respondeu ele, ainda sem entender. Emily hesitou por um momento. Suas mãos estavam geladas e ela sentia o coração bater tão forte que parecia estar preso na garganta. Mas não havia mais volta.
Eu ouvi algo que você precisa saber, disse ela, lançando um olhar rápido para Ryan, que estava distraído com uma notificação no celular. David ficou intrigado. Sobre o quê? É sobre Ryan. Eu ouvi ele ao telefone. Ele está planejando tomar tudo de você. Assim que você assinar o contrato, ele vai te trair. O choque atravessou o rosto de David como um raio. Por um instante, o café ao redor pareceu desaparecer, e tudo o que restou foi o som do sangue pulsando em seus ouvidos. Ele olhou para Ryan, que estava completamente alheio ao que acontecia. Seu amigo de infância, seu parceiro de negócios, o homem que ele confiava acima de todos os outros. Você está falando sério? David sussurrou, tentando processar o que acabara de ouvir. Emily assentiu com sinceridade no olhar. Eu não ganharia nada mentindo para você. Eu só não consegui ficar calada. David olhou para o contrato sobre a mesa. Algo dentro dele quebrou. As palavras de Emily ecoavam, enquanto uma sombra de dúvida começava a se formar em sua mente. Ryan, me trair? Ele pensou. Como isso seria possível? Ryan, sem perceber o furacão que se formava, finalmente olhou para cima e viu o rosto de David. Está tudo bem? Perguntou casualmente com um sorriso despreocupado. David forçou um sorriso fraco, mas dentro de si tudo estava desmoronando. Sim, tudo bem, respondeu, tentando esconder o tumulto de emoções que o consumia. Ele precisava de tempo, precisava pensar. Mas será que é verdade? A dúvida corroía cada fibra de sua confiança. Eu acho que precisamos rever alguns detalhes antes de assinar, disse David com uma voz fria, algo que Ryan não esperava. Por um breve momento, ele viu algo nos olhos de Ryan, uma faísca de impaciência, algo que não combinava com o comportamento usual do amigo. Isso fez o alarme em sua mente soar ainda mais alto. Claro, sem pressa, respondeu Ryan, tentando manter o tom amigável, mas havia algo diferente, algo que David nunca havia notado antes. Naquela noite, David se sentia como se estivesse carregando um peso insuportável. A traição, mesmo que ainda não confirmada, queimava dentro dele. Emily havia plantado a semente da dúvida, e agora, cada palavra e gesto de Ryan pareciam cheios de segundas intenções. De volta ao seu apartamento, David pegou o telefone. Ele sabia que não podia agir sem provas. Discou para Julian, o investigador particular. Preciso que você investigue Ryan. Algo grande está acontecendo e preciso saber a verdade. Nos dias que se seguiram, David tentou manter as aparências, mas seu olhar sobre Ryan havia mudado. Cada sorriso do amigo parecia uma faca disfarçada de camaradagem. E enquanto isso, a investigação de Julian avançava. A tensão aumentava e David sabia que, a qualquer momento, a verdade viria à tona, para o bem ou para o mal. Na manhã do terceiro dia, o telefone de David tocou. Era Julian. Tenho algo para você, David. Prepare-se. David fechou os olhos, sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. David Sullivan não dormiu naquela noite. O relógio na parede parecia zombar de seu estado de alerta com o tic-tac incessante. Cada segundo, um lembrete de que sua vida estava à beira de um abismo. Deitado na cama, ele encarava o teto, sua mente a mil, revirando cada memória, cada conversa e cada sorriso que trocou com Ryan. O mundo que ele conhecia estava desmoronando. E o mais cruel era que isso não vinha de um inimigo externo, mas de alguém que ele considerava um irmão. David tentava se apegar à ideia de que tudo poderia ser um mal-entendido. Não pode ser verdade. Ryan e eu somos parceiros há mais de 10 anos. Ele nunca faria isso. Pensava, mas a dúvida sussurrava implacavelmente, corroendo suas certezas. Cada vez que tentava se convencer do contrário, a lembrança das palavras de Emily, o tom de urgência e sinceridade em sua voz, voltavam à sua mente. Ele está planejando tomar tudo de você. Essas palavras ecoavam como um mantra sombrio,
Uma verdade inconveniente que David não podia simplesmente ignorar. Ele sabia que não podia acusar Ryan sem provas concretas, mas ao mesmo tempo, continuar agindo como se nada estivesse acontecendo era insuportável. A traição, ou a suspeita dela, tinha um peso que esmagava lentamente cada fibra de sua confiança. Quando o sol finalmente nasceu, depois de uma noite que parecia interminável, David tomou uma decisão. Ele ligou para Julian, o investigador particular que havia contratado na noite anterior, e pediu que acelerasse a investigação. Eu preciso de respostas, Julian. O mais rápido possível. Julian, do outro lado da linha, respondeu com seu tom profissional, mas sempre calmo. Estou em cima disso, David. Vou fazer o possível para te dar uma resposta em breve, mas preciso que você mantenha a calma e não faça nada precipitado. Manter a calma. Era mais fácil falar do que fazer. Como David poderia manter a calma quando todo o seu mundo estava se desfazendo ao seu redor? Ao longo daquele dia, David tentou manter a rotina. Participou de reuniões, respondeu e-mails e até almoçou com colegas de trabalho. Mas por trás de cada sorriso e palavra trocada, sua mente estava um caos. Ele não conseguia parar de pensar em Ryan. Ele estava à frente de uma companhia que eles construíram juntos. E se o que Emily ouviu fosse verdade? Como Ryan podia estar planejando destruir tudo pelas suas costas? No fim da tarde, David recebeu uma mensagem de Ryan. Jantar hoje à noite? Precisamos discutir os últimos detalhes antes da assinatura do contrato. As mãos de David tremiam levemente enquanto lia a mensagem. Ryan, sem saber que estava sendo investigado, agia como se tudo estivesse bem. Ele não podia ignorar o convite, não sem levantar suspeitas, mas a ideia de se sentar frente a frente com o homem que possivelmente estava planejando sua ruína o enchia de repulsa. Claro, às 20 horas, no lugar de sempre, respondeu David, tentando soar casual, mesmo que por dentro ele estivesse em pedaços. A noite chegou rápido demais. David se preparou para o jantar, vestindo o mesmo terno que usara nas ocasiões mais importantes de sua vida. Mas desta vez, o terno parecia mais pesado, como se estivesse se preparando para uma batalha. Ele sabia que a noite poderia definir o curso de sua vida, e estava pronto para cada palavra, cada gesto. Quando chegou ao restaurante, Ryan já estava lá, sentado à mesa de sempre, com o mesmo sorriso despreocupado no rosto. Aquela visão que costumava tranquilizar David agora parecia um presságio sinistro. Havia algo na postura de Ryan, na maneira como ele sorria, que fazia David questionar tudo. David, que bom te ver, amigo, disse Ryan, levantando-se para cumprimentá-lo com um aperto de mão firme, que antes simbolizava camaradagem, mas agora parecia uma corrente pesada de falsidade. David forçou um sorriso, disfarçando o turbilhão de emoções que o consumia. Igualmente, Ryan, respondeu ele sentando-se à mesa. O jantar começou como de costume. Conversas leves, algumas piadas sobre o mercado, e Ryan parecia tão natural que por alguns minutos David se perguntou se tudo aquilo não era mesmo fruto de sua imaginação. Talvez Emily tivesse interpretado errado o que ouviu. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Mas logo as coisas mudaram de tom. Ryan começou a falar sobre o contrato com uma urgência disfarçada. Então, estamos prontos para o grande dia? Perguntou Ryan, com um sorriso que não alcançava os olhos. Não vejo a hora de oficializarmos isso. Vai ser o ponto alto da nossa carreira. David assentiu lentamente, observando cada movimento de Ryan, cada detalhe de seu comportamento. Havia algo de estranho naquela excitação, uma ansiedade oculta nas palavras dele que David não conseguia ignorar. Sim, estou revisando os últimos detalhes, respondeu David, mantendo sua voz neutra. Quero ter certeza de que tudo está em ordem antes de darmos o próximo passo. Houve um momento de silêncio. O sorriso de Ryan vacilou por uma fração de segundo, mas ele rapidamente retomou a postura confiante. Claro, sem pressa, disse ele, mas havia algo em seu olhar. Uma sombra de impaciência. David notou.
Ele não era o único que estava desconfiado naquela mesa. Ryan, por mais que tentasse esconder, também estava inquieto. Isso apenas aumentava as suspeitas de David. O comportamento de Ryan, que antes parecia tão natural, agora era meticulosamente estudado, como se ele estivesse encenando uma peça em que ambos eram os protagonistas, mas apenas um conhecia o roteiro. O jantar seguiu com conversas cordiais, mas a tensão era palpável, mesmo que não verbalizada. Para David, cada sorriso de Ryan parecia um teste, e ele sentia que estava perdendo o controle da situação. Quando finalmente saíram do restaurante, Ryan deu um leve tapa no ombro de David, com a mesma confiança de sempre. "Nos vemos amanhã para a assinatura, então?" perguntou ele, mas desta vez, David notou um brilho diferente em seus olhos. Algo que não estava ali antes. Uma mistura de ansiedade e vitória. David assentiu, mas por dentro estava fervendo. "Nos vemos amanhã", respondeu, observando Ryan caminhar até o carro e partir. Ele ficou parado por alguns minutos olhando para o vazio. Sua mente girava em torno de uma única pergunta. Será que ele realmente está tramando algo? Quando voltou para casa, uma nova mensagem de Julian aguardava em seu telefone. "David, encontrei algo. Precisamos conversar o mais rápido possível." O coração de David disparou. Ele sabia que aquele era o momento de verdade, mas também sabia que a partir daquele instante não havia mais como voltar atrás. Cada passo dali em diante seria em direção à verdade, e ele estava pronto para lidar com o que viesse, mesmo que isso significasse destruir tudo o que havia construído ao lado de Ryan. Naquela noite, David mal dormiu. A tensão acumulada do jantar e a iminência de novas descobertas o mantendo acordado. O dia seguinte seria decisivo, e ele precisava estar pronto para o confronto que se aproximava. David estava sentado em sua mesa de trabalho, o telefone ao seu lado. O escritório, normalmente um santuário de produtividade e planejamento, parecia sufocante naquela manhã. O som distante da cidade não chegava até ele. Tudo parecia silenciado pela tensão crescente que enchia o ar. Ele aguardava a ligação de Julian, o investigador particular. A sensação de estar à beira de um precipício dominava seus pensamentos. O que quer que Julian descobrisse, aquilo mudaria o curso de sua vida para sempre. A cada minuto que passava, o peso das dúvidas e das suspeitas aumentava. David havia passado a noite em claro, lutando com a incerteza sobre Ryan. Não podia se permitir agir por impulso, mas cada detalhe de seus últimos encontros com Ryan parecia se encaixar em uma narrativa sinistra. Olhares furtivos, sorrisos que antes representavam cumplicidade, agora lhe pareciam carregados de segundas intenções. No fundo, ele já sabia que a traição de Ryan era real, mas uma parte de si ainda queria negar a verdade. O problema era que, a cada segundo, essa parte ficava menor e mais frágil. Finalmente, o telefone tocou. David agarrou o aparelho com as mãos trêmulas, mas forçou-se a respirar fundo antes de atender. "Julian!" Sua voz saiu controlada, mas o nervosismo por trás dela era inegável. "David, tenho informações, mas não são fáceis de digerir. Vamos precisar falar pessoalmente. A coisa é mais complicada do que imaginávamos", disse Julian, com uma seriedade que fez o estômago de David se revirar. "Eu estou a caminho do escritório", respondeu David rapidamente, sem hesitar. "Nos encontramos lá em 20 minutos. Ele desligou o telefone e olhou pela janela de seu escritório, a paisagem da cidade se estendendo diante dele, fria e indiferente. Por um momento, ele se perguntou se estava pronto para o que viria. Ele sabia que, ao final daquela reunião, sua vida nunca mais seria a mesma. Julian o aguardava em uma sala de conferências privada. Quando David entrou, o semblante do investigador confirmou seus piores temores. Ele tinha aquela expressão de quem não queria ser o portador das más notícias, mas sabia que era inevitável. "Obrigado por vir tão rápido", disse Julian, sem rodeios. "Acho que você precisa se preparar para o que eu descobri." David sentou-se lentamente, tentando manter a calma. "Diga logo, Julian. O que você encontrou?"
Julian respirou fundo e começou. Ryan está envolvido em movimentações financeiras estranhas há pelo menos 1 ano. Descobri contas offshore em seu nome, com transferências constantes de valores pequenos o suficiente para não levantar suspeitas, mas somando, até agora, mais de 5 milhões de dólares. Isso por si só já seria um alerta vermelho, mas há mais. David sentiu um nó se formar em seu estômago. Era pior do que ele havia imaginado. O mais perturbador, continuou Julian, é que Ryan também está em contato com seus concorrentes. Tenho provas de que ele se reuniu secretamente com alguns deles nos últimos meses. Aparentemente, ele está tramando para transferir o controle de parte da empresa para eles, assim que o novo contrato for assinado. Se você tivesse assinado aquele contrato ontem à noite, teria entregado a empresa de bandeja para ele. O mundo de David começou a girar. Ele sentiu um calor subir pelo seu corpo, o suor frio brotando em sua testa. Trair a confiança de um amigo era uma coisa. Roubar milhões da empresa que eles construíram juntos e conspirar com concorrentes era algo muito mais grave. Ryan não apenas estava destruindo a amizade, estava minando tudo o que eles haviam criado e estava prestes a acabar com o próprio David. Ele está me destruindo! Sussurrou David, quase para si mesmo. Por quê? Como ele pode fazer isso comigo? Julian permaneceu em silêncio por um momento, observando a reação de David. Ele havia visto traições antes, mas sabia que cada uma tinha um impacto devastador para quem a sofria. E esta, especialmente, era profunda demais. David se levantou e começou a andar pela sala, tentando processar as informações. Ele sentia uma mistura de raiva e tristeza, o peito apertado pela traição. Ele sabia que o que viria a seguir seria o confronto final com Ryan. Mas como ele faria isso? Como você encara alguém que um dia foi seu melhor amigo e o confronta com um golpe tão sujo e calculado? Temos provas suficientes para levar isso para o seu advogado, disse Julian, tentando trazer a situação de volta para o campo da razão. Você pode congelar as contas de Ryan e impedir qualquer movimentação futura da empresa até que tudo seja resolvido judicialmente. David assentiu, mas seu coração estava longe das questões legais. Ele pensava em como Ryan poderia ter planejado tudo isso sem nunca deixar escapar nada. As pequenas desconfianças que surgiram nas últimas semanas agora faziam sentido, mas o plano de Ryan era muito mais antigo do que ele poderia imaginar. Isso o consumia. Ele me fez de idiota todo esse tempo. Eu vou falar com meu advogado, disse David, interrompendo seu próprio fluxo de pensamento. Mas antes disso, eu preciso encarar Ryan. Eu preciso ouvir da boca dele. Julian olhou para David com cautela. Você tem certeza? Ele não vai admitir nada. Pessoas assim não recuam facilmente, e Ryan parece ter se preparado para isso. David respirou fundo. Eu sei, mas eu preciso fazer isso. Preciso olhar nos olhos dele antes de agir. No dia seguinte, David marcou uma reunião com Ryan, fingindo que tudo estava normal. Ele disse que queria rever os últimos detalhes do contrato e que precisava alinhar tudo antes de assinar. Ryan, como sempre, foi cordial e aceitou a proposta sem hesitar, talvez até acreditando que David estava pronto para cair na armadilha. A reunião foi marcada para o fim do dia, em um escritório reservado que eles costumavam usar para conversas mais delicadas. O espaço, geralmente confortável e familiar, agora parecia o cenário de uma batalha iminente. David chegou primeiro e esperou. As mãos apertadas sobre a mesa, o coração batendo descontroladamente. Ele não sabia exatamente como esse confronto iria se desenrolar, mas estava pronto para o que viesse. Quando Ryan entrou, ele estava como sempre. Confiante, com aquele sorriso despreocupado que antes transmitia confiança, mas que agora parecia uma máscara grotesca de falsidade. Ele sentou-se à frente de David e o clima na sala rapidamente se transformou em algo pesado, carregado de tensão. David, pronto para finalmente assinar o contrato? Perguntou Ryan, fingindo um entusiasmo que fazia o sangue de David ferver.
David olhou diretamente nos olhos de Ryan, sem esboçar emoção. Antes de falarmos sobre o contrato, eu preciso te fazer uma pergunta, Ryan. Ryan franziu a testa, mas manteve o sorriso. Claro, amigo. O que foi? David cruzou os braços e inclinou-se para a frente, mantendo o olhar firme. Por quanto tempo você está me traindo? O sorriso de Ryan desapareceu instantaneamente, e uma expressão de surpresa genuína atravessou seu rosto. Ele piscou, confuso, como se não soubesse do que David estava falando. Do que você está falando, David? Ryan perguntou, forçando uma risada nervosa. Eu sei de tudo, disse David, mantendo a voz calma, mas afiada. As contas offshore, o dinheiro que você desviou, as reuniões secretas com meus concorrentes, todo o seu plano para me tirar da empresa depois que eu assinar aquele maldito contrato. Ryan ficou em silêncio por alguns segundos, e David viu o momento exato em que ele percebeu que estava encurralado. Sua expressão mudou de surpresa para algo mais frio, mais calculado. Você não entende, David, disse Ryan finalmente, sua voz assumindo um tom mais grave. Isso não é pessoal, é só negócios. Você sempre foi o garoto de ouro, sempre teve tudo ao seu alcance enquanto eu fazia o trabalho sujo. Eu mereço uma parte maior disso tudo, e eu fiz o que precisava para conseguir. David sentiu a raiva crescer dentro dele. Você está justificando isso? Roubando milhões e me vendendo para os concorrentes? Ryan deu de ombros, sem sequer disfarçar a frieza em sua resposta. Você nunca me deu o crédito que eu merecia. Era questão de tempo até eu tomar o que é meu. O silêncio que se seguiu foi sufocante. David sentia seu mundo desmoronar, não apenas pela traição, mas pela percepção de que Ryan nunca havia sido quem ele pensava. Tudo o que eles construíram, todas as memórias, todos os sacrifícios que fizeram juntos, era tudo uma mentira. David, sem mais palavras, apenas balançou a cabeça e se levantou. Você vai pagar por isso, Ryan. E dessa vez, não há volta. Ao sair da sala, David sabia que o confronto real estava apenas começando. Ele já tinha acionado seus advogados e congelado as contas de Ryan. Mas agora, ele precisava planejar seu próximo passo, um passo que determinaria o futuro da empresa e de sua vida. David sentia o peso do confronto com Ryan se aprofundar em seus ombros enquanto deixava o escritório após aquele embate brutal. Cada passo que dava, a gravidade do que acabara de acontecer se tornava mais real. A traição de Ryan, a manipulação que ele havia executado com frieza por tanto tempo, era uma ferida que não cicatrizaria tão cedo. Mas, além da dor pessoal, o mais assustador era a luta iminente que estava prestes a acontecer. O conflito legal e empresarial que se aproximava tinha o potencial de destruir tudo que David construiu, se ele não agisse com precisão e cautela. Ao entrar no carro, ele pegou o telefone e discou o número de Julian. A resposta veio rápida, com a mesma calma controlada que o investigador sempre demonstrava. Eu sabia que você me ligaria depois do encontro, disse Julian, sem esperar por uma saudação. Como foi? Como você pode imaginar, ele não admitiu nada diretamente, respondeu David, tentando manter a voz estável. Mas está claro que ele não vai recuar. Ele se justificou de maneira tão fria. Parecia que toda a nossa amizade nunca significou nada para ele. Julian ficou em silêncio por um momento, provavelmente absorvendo as palavras de David. Isso confirma o que eu temia. Ryan não vai desistir sem lutar. E David, você precisa estar pronto para tudo. David sabia que Julian estava certo. Ele não tinha mais tempo para hesitações. Precisava agir com frieza e estratégia, exatamente como Ryan estava fazendo. No entanto, uma sombra pairava sobre sua mente. Ele se perguntava até onde Ryan estava disposto a ir. O que mais ele poderia estar tramando? Precisamos de mais informações, disse David. Decidido. Quero saber de tudo. Quem mais está envolvido? Quais são os passos dele e até mesmo os pontos mais fracos que ele possa ter. Julian concordou imediatamente. Deixe comigo.
Vou intensificar as investigações. Agora que sabemos a verdadeira natureza do plano dele, podemos ir mais fundo. Fique tranquilo. Vamos desenterrar todos os segredos de Ryan. David desligou o telefone e, pela primeira vez em semanas, sentiu um fio de esperança. Ele sabia que tinha uma vantagem: o elemento surpresa. Ryan achava que ainda estava no controle, que David estava na palma de sua mão. Mas agora, os papéis estavam se invertendo. Ele só precisava jogar suas cartas com cuidado. Nos dias que se seguiram, David voltou ao trabalho como se nada tivesse mudado. Ele ainda precisava manter as aparências, afinal Ryan estava observando. Cada reunião, cada e-mail, cada decisão no escritório era monitorada com atenção, e David sabia disso. Ele sentia o peso dos olhos invisíveis de Ryan, mas não podia dar qualquer sinal de fraqueza ou suspeita. Ryan, por outro lado, parecia cada vez mais seguro de si. Sua confiança transparecia em cada gesto. Era como se ele soubesse que a vitória estava garantida. David o via sorrindo nos corredores, falando com investidores e executivos como se nada estivesse fora do lugar. Aquilo fazia a raiva de David crescer, mas ele sabia que precisava manter a compostura. O jogo que estavam jogando era perigoso e qualquer deslize poderia ser fatal. Julian continuava com as investigações. A cada atualização, novas peças do quebra-cabeça surgiam. Ryan tinha conexões que David nunca imaginou, contatos influentes nos bastidores que poderiam complicar as coisas. Além disso, o que mais o atormentava era a descoberta de que Ryan havia não apenas desviado fundos, mas também ocultado informações cruciais sobre as finanças da empresa. Ele havia manipulado números para mascarar dívidas e inflar lucros, preparando o terreno para uma saída estratégica assim que conseguisse roubar a empresa. David sabia que precisava agir, e rápido. Mas uma coisa o incomodava profundamente. Ele ainda não tinha a peça final do quebra-cabeça. Algo faltava. Algo que pudesse dar o golpe definitivo em Ryan. Ele precisava de uma prova concreta. Algo que amarrasse todas as pontas soltas e revelasse o verdadeiro plano de Ryan. Apenas então poderia derrubá-lo. E foi então que aconteceu o inesperado. Naquela noite, enquanto revisava os papéis do contrato que ele quase assinou com Ryan, o telefone de David tocou. Era Julian, e sua voz estava diferente dessa vez, mais urgente. David, tenho algo que você precisa ver imediatamente, disse ele sem rodeios. Não posso te explicar por telefone. Precisamos nos encontrar, agora. David sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Onde? Encontro você no meu escritório em 1 hora, respondeu Julian. David não hesitou. Ele pegou as chaves do carro e saiu apressadamente, sua mente correndo a 1000. O que Julian havia descoberto? Algo em sua voz indicava que essa não era apenas mais uma atualização. Algo grande estava prestes a ser revelado. Ao chegar ao escritório de Julian, David foi direto para a sala de reuniões onde o investigador o aguardava com uma expressão grave. Sobre a mesa havia uma série de documentos espalhados. Julian apontou para eles com um gesto contido. Isso é o que faltava, David, disse ele sem preâmbulos. Você se lembra das contas offshore que mencionamos? Bem, eu fui mais fundo. Ryan não está apenas desviando dinheiro da empresa. Ele está construindo uma rede financeira internacional para lavar esse dinheiro. David sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lavar dinheiro? Repetiu incrédulo. Julian assentiu. Sim. Ele está usando várias empresas de fachada para movimentar os fundos que desviou. E não para por aí. Ele está envolvido com negócios ilegais, ligando a empresa a investimentos altamente arriscados em mercados que não são exatamente limpos. A gravidade da situação finalmente atingiu David em cheio. Ele pensava que Ryan estava apenas tentando roubar a empresa, mas a verdade era muito mais sombria. Ryan não apenas planejava destruí-lo financeiramente, mas estava envolvido em uma rede de atividades ilícitas que colocavam toda a reputação da empresa em risco. Se isso vier à tona,
disse David, em voz baixa. Nossa empresa não vai sobreviver ao escândalo. Nem eu. Julian assentiu, seus olhos fixos nos documentos à sua frente. Exatamente. É por isso que temos que ser extremamente cuidadosos daqui para frente. Qualquer movimento em falso, e Ryan pode se livrar dessas provas. Ele está protegido por um esquema muito bem montado, e derrubá-lo exigirá precisão cirúrgica. David passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso da situação. Ele sabia que agora não era apenas uma questão de salvar a empresa. Era uma questão de sobrevivência pessoal e profissional. Se Ryan continuasse com seu plano, não restaria nada para David, nem mesmo sua reputação. Eu preciso de tempo para processar isso, disse David finalmente olhando para os documentos mais uma vez. Mas eu sei que não temos muito tempo. Exato, concordou Julian. A partir deste momento, cada minuto conta. Os dias seguintes foram de pura tensão. David sabia que o confronto final se aproximava e ele precisava estar preparado para quando o momento chegasse. Julian continuava investigando, enquanto David trabalhava com seus advogados para garantir que todas as bases legais estavam cobertas. Mas Ryan não era tolo. Ele estava começando a suspeitar que algo estava fora do normal. Em várias ocasiões, ele tentou forçar David a assinar o contrato, pressionando-o com uma insistência que beirava o desespero. David, no entanto, sempre encontrava uma desculpa para adiar, tentando ganhar mais tempo para reunir todas as provas necessárias. Então, em uma manhã cinzenta, David recebeu uma mensagem de Julian que mudaria tudo. Ele sabe. O sangue de David gelou ao ler aquelas palavras. Ryan sabia que estava sendo investigado. E se ele soubesse disso, não restava muito tempo para agir. David levantou-se da cadeira, o coração batendo acelerado. Sabia que o jogo perigoso que vinham jogando estava prestes a atingir seu clímax. O confronto que tanto temia finalmente se aproximava, e agora ele precisaria de cada grama de inteligência, força e coragem para derrubar Ryan antes que fosse tarde demais. Ele pegou o telefone e discou o número de Julian. Está na hora, disse ele com a voz firme. Vamos acabar com isso. David se sentou no carro estacionado do lado de fora do prédio onde Ryan o esperava. A escuridão da noite parecia cercar o ambiente, refletindo o estado mental de David. O confronto que ele vinha adiando por dias, semanas até, estava finalmente prestes a acontecer. Seu corpo tremia levemente, não de medo, mas da adrenalina que pulsava em suas veias. Ele sabia que este momento decidiria não apenas o futuro de sua empresa, mas sua vida inteira. Não havia margem para erro. Do outro lado da cidade, Ryan estava aguardando-o em uma sala particular, a mesma onde haviam discutido os negócios mais importantes da empresa no passado. Era irônico que aquele espaço, antes símbolo de parceria e confiança, agora fosse o palco da traição. David estava prestes a enfrentar o homem que um dia chamou de melhor amigo, mas que agora se revelava o maior inimigo que ele já teve. Ao longo dos últimos dias, as provas reunidas por Julian se tornaram mais robustas. Cada transação ilegal, cada reunião às escondidas de Ryan com concorrentes, cada esquema de lavagem de dinheiro, tudo estava documentado. David tinha todas as cartas na manga, e mesmo assim, algo dentro dele o incomodava. Ele sabia que, apesar das provas, Ryan não se entregaria sem lutar. Era um jogo perigoso, e David estava prestes a fazer a jogada mais arriscada de sua vida. Ele respirou fundo, agarrou os documentos que estavam sobre o banco do passageiro e saiu do carro. O frio da noite o atingiu com força, mas ele caminhou firme até a entrada do prédio, determinado a manter o controle. Cada passo ecoava no saguão vazio, os sons de seus sapatos sendo o único som além de sua própria respiração. Ele entrou no elevador e, enquanto subia até o andar onde Ryan o aguardava, sua mente corria com possibilidades. E se Ryan já soubesse? E se ele tivesse um plano para escapar? David sabia que havia muitos riscos, mas não podia hesitar agora. Quando as portas do elevador se abriram, ele se deparou com um corredor familiar que levava à sala de reuniões privada.
A luz fraca no fim do corredor iluminava a porta semiaberta. David caminhou até lá, com o coração batendo forte, e empurrou a porta. Ryan estava sentado à mesa, casual, com aquele mesmo sorriso cínico que havia começado a despertar a raiva de David nas últimas semanas. Ele tinha uma taça de vinho na mão e parecia relaxado, quase desinteressado. Parecia que ele controlava o ambiente, como se estivesse esperando que David cometesse um erro. David, finalmente, disse Ryan, erguendo a taça como em um brinde silencioso. Achei que não fosse aparecer. David fechou a porta atrás de si e caminhou lentamente até a cadeira oposta. Ele não se sentou imediatamente, observando cada movimento de Ryan, cada detalhe de seu comportamento. Havia algo estranho naquela calma. Um leve desconforto crescia dentro de David, mas ele forçou-se a manter a compostura. Eu vim porque temos algo a resolver, Ryan, disse David. Sua voz controlada, embora uma corrente de tensão pulsasse logo abaixo da superfície. Ryan arqueou uma sobrancelha e sorriu, sem deixar a máscara cair. Algo a resolver? Pensei que você estivesse aqui para finalmente assinar o contrato e colocarmos um ponto final nisso tudo. Você tem adiado esse momento por tempo demais. David olhou diretamente nos olhos de Ryan sem desviar o olhar. Você sabe que não vou assinar esse contrato. O sorriso de Ryan vacilou apenas por um segundo, mas ele se recompôs rapidamente, inclinando-se para a frente. Ah, então você finalmente entendeu. Demorou mais do que eu esperava. Entendi o suficiente, respondeu David, deixando um leve tom de raiva escorrer pelas palavras. Eu sei sobre o dinheiro, sei sobre as contas offshore, e sei sobre suas reuniões com os concorrentes. Tenho provas de tudo, Ryan. Toda a sua farsa. Ryan ficou em silêncio por um momento, apenas observando David. O ar na sala ficou mais denso, e o silêncio parecia prolongar-se de forma insuportável. David podia ouvir seu coração batendo alto em seus ouvidos. Ele havia jogado a carta principal e agora estava esperando o próximo movimento. Provas? Ryan finalmente falou, sua voz mais fria. Provas de quê exatamente? David jogou os documentos na mesa entre eles. De tudo. Cada transação, cada encontro. Você achou que poderia me derrubar pelas minhas costas, mas eu sei de cada detalhe. Está tudo aqui. Ryan olhou para os documentos, mas não fez nenhum movimento para pegá-los. Ao invés disso, ele se levantou lentamente, pegando sua taça de vinho e caminhando até a janela. Por um momento, David pensou que ele estava ignorando tudo, fingindo desinteresse. Mas então Ryan começou a falar, de costas para ele, observando a cidade lá fora. Sabe, David, sempre houve uma parte de mim que admirou você, começou Ryan, em um tom reflexivo. Você sempre foi o visionário, o cara que todos queriam seguir. As pessoas olhavam para você e viam sucesso. Veem o homem que construiu um império do nada. David estreitou os olhos. Havia algo no tom de Ryan que o incomodava profundamente. Era como se ele estivesse prestes a revelar algo que David não esperava. Mas o que eles não veem, continuou Ryan, é que, enquanto você brilhava na frente das câmeras, eu estava nos bastidores fazendo o trabalho sujo. Eu mantive a empresa funcionando quando as coisas ficaram feias. Eu fechei os negócios difíceis, mas claro, ninguém se lembra disso. David sentiu a raiva crescer dentro dele. Isso não justifica o que você fez. Trair a empresa, me trair. Isso nunca foi sobre quem tinha mais reconhecimento. Ryan, você queria tudo para si. Ryan se virou, finalmente revelando uma expressão que David não reconhecia. Não havia mais o sorriso confiante. Em vez disso, havia uma frieza implacável, algo calculado, quase cruel. Você realmente não entende, não é? Disse Ryan, sua voz agora cheia de desprezo. Isso não é sobre amizade. Isso nunca foi sobre negócios. Foi sobre poder. Sempre foi. David sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele percebeu naquele momento que Ryan estava muito além de qualquer redenção. Ele havia cruzado uma linha que nunca poderia ser desfeita.
Ryan deu um passo em direção à mesa e olhou para os documentos. Você acha que essas provas vão me parar? Você acha que o sistema vai te salvar? Eu tenho conexões que você nem imagina. Gente que está muito acima de qualquer tribunal ou polícia. David cerrou os punhos, lutando para manter o controle. Eu não estou sozinho nisso, Ryan. Eu tenho aliados, e você não vai escapar desta vez. Ryan riu. Uma risada fria e cortante. Eu já escapei, David. Você só não percebeu ainda. David levantou-se da cadeira, o coração acelerado. Isso acaba aqui, Ryan. Eu não vou deixar você destruir tudo o que construímos. Construiu? Zombou Ryan. Você não construiu nada. Você foi apenas a fachada brilhante que eu usei para chegar ao topo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. David sentiu o peso de cada palavra de Ryan, mas ele sabia que o confronto real estava apenas começando. Ele respirou fundo, determinado a não deixar Ryan vencer. Você pode achar que já ganhou, disse David com a voz firme, mas eu ainda tenho uma carta na manga. Ryan estreitou os olhos. E o que seria isso? David se aproximou da mesa e pegou um envelope que estava entre os documentos. Ele o abriu lentamente, retirando de dentro uma única folha de papel. Isso, disse ele, estendendo o papel para Ryan. É uma ordem judicial para congelar todas as suas contas. Seus fundos estão bloqueados. Você não tem mais para onde correr. Ryan pegou o papel, seu olhar finalmente vacilando. Por um momento, David viu algo que ele não esperava. Medo. Ryan rapidamente escondeu a expressão, mas o dano já estava feito. Ele sabia que David tinha vencido. Mas antes que David pudesse reagir, Ryan deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente. Você acha que isso é o fim? Disse ele, sua voz agora sombria. Você acha que uma ordem judicial vai me parar? Você não faz ideia do que está por vir, David. Isso é apenas o começo. E quando tudo terminar, você vai implorar por ter me deixado escapar. David recuou um passo, sentindo uma onda de inquietação tomar conta dele. Havia algo no olhar de Ryan, algo além do simples jogo de poder. Era uma ameaça real, algo muito mais profundo. E pela primeira vez desde que o confronto começou, David não tinha certeza se realmente estava no controle. A manhã estava fria e nublada quando David Sullivan entrou em seu escritório. Ele estava diferente, não só pela noite mal dormida, mas pela certeza sombria de que a luta contra Ryan não havia terminado, nem de longe. O confronto final ainda ecoava em sua mente, cada palavra de Ryan reverberando como um aviso. Isso é apenas o começo. Ryan tinha sido implacável e deixara claro que não iria desistir facilmente. Mesmo com as contas congeladas e as provas esmagadoras contra ele, David sabia que Ryan era como uma cobra encurralada, mais perigoso agora do que nunca. Ele não podia confiar que as ações judiciais fossem suficientes para encerrar a história. A verdade era mais complexa. O sistema que ele achava que o protegeria também era vulnerável, e a rede de contatos obscura de Ryan poderia virar o jogo a qualquer momento. David estava exausto, física e emocionalmente, mas ele não tinha tempo para descansar. No fundo de sua mente, uma ideia o incomodava. Ele precisava de um plano alternativo, algo mais do que a simples confiança nas vias legais. Sabia que precisaria de aliados inesperados, alguém que pudesse agir fora dos limites normais. Foi então que uma lembrança atravessou seus pensamentos, como uma lâmina cortando o silêncio. Emily. A garçonete que, sem querer, mudara o curso da vida de David ao revelar o que havia escutado na conversa de Ryan semanas atrás. Ela era a chave que ele não havia percebido. Foi ela quem primeiro plantou a dúvida que o levou a investigar Ryan, e agora, algo lhe dizia que Emily poderia ser ainda mais importante nessa história. Se não fosse por ela, ele nunca teria descoberto a traição a tempo. Emily havia desaparecido de vista após sua breve intervenção. Depois de contar a David sobre a conspiração de Ryan, ela simplesmente voltara para sua vida anônima, sem esperar nada em troca.
Mas David sabia que ela tinha mais valor do que qualquer um naquele escritório reconhecia. Ele precisava encontrá-la, entender mais sobre quem ela era e por que tinha se arriscado tanto para ajudá-lo. David pegou o telefone e, após uma breve pesquisa, encontrou o número do café onde Emily trabalhava. Ele hesitou por um momento. O que exatamente iria dizer? Mas ele sabia que não podia perder tempo com dúvidas. Discou. Bom dia, Café Monceau. Como posso ajudar? A voz do atendente soou do outro lado. Olá, aqui é David Sullivan. Eu gostaria de falar com uma funcionária de vocês, Emily. Ela estava trabalhando quando eu estive aí semanas atrás. O atendente ficou em silêncio por um momento. Desculpe. Senhor, Emily não trabalha mais aqui. Ela saiu há cerca de uma semana. David sentiu o estômago afundar. Você sabe para onde ela foi? Alguma forma de contato? Não. Ela não deixou muita informação. Apenas disse que estava se mudando. David agradeceu e desligou o telefone, sentindo a frustração crescer. Emily havia sumido. Mas por quê? O timing era suspeito. Será que Ryan havia descoberto sobre a participação dela e a pressionado de alguma forma? Ou seria apenas coincidência? As perguntas fervilhavam em sua mente, e ele sabia que precisava de respostas. Naquela tarde, David foi até o café onde Emily costumava trabalhar. O lugar estava movimentado, mas sua mente estava em outro lugar. Ao se sentar em uma mesa ao fundo, ele observava as pessoas ao redor. Era um lembrete de como as vidas de todos eram entrelaçadas por fios invisíveis, movidos por decisões pequenas e grandes, às vezes sem que ninguém percebesse. Depois de algum tempo, um dos antigos colegas de trabalho de Emily, uma jovem garçonete que parecia ter visto muitos desses clientes de poder, se aproximou com um olhar curioso. "Posso te ajudar com algo?" perguntou ela, notando a tensão no rosto de David. "Na verdade, sim", ele respondeu, olhando diretamente para ela. "Estou tentando encontrar a Emily, que trabalhava aqui. Você sabe para onde ela foi?" A garçonete hesitou por um momento, mas acabou se aproximando mais e sentando-se à frente de David. Ela parecia incerta, mas havia uma espécie de preocupação em seus olhos. "Emily, ela saiu sem muita explicação. Só disse que precisava de um tempo longe daqui, que estava lidando com algo complicado." "Complicado?" David repetiu intrigado. "Ela te contou alguma coisa?" A jovem olhou ao redor, como se estivesse com medo de ser ouvida. Ela nunca falava muito sobre sua vida pessoal, mas na última semana ela estava mais nervosa. "Havia um homem. Ele veio aqui algumas vezes. Ela parecia nervosa toda vez que ele aparecia." David sentiu o coração acelerar. "Que tipo de homem? Você se lembra de como ele era?" "Era um cara alto, de terno. Parecia alguém importante. Não lembro de ter ouvido o nome dele, mas a expressão de Emily mudava toda vez que ele vinha. Eu acho que ela estava com medo." David soube imediatamente. Ryan. Ele havia encontrado uma maneira de chegar a Emily e a estava pressionando. Talvez soubesse que ela era a peça que havia derrubado seu castelo de cartas e agora estava tentando cobrir todas as pontas soltas. "Obrigada", disse David, já se levantando, sua mente disparando com novos planos. Ele sabia que precisava encontrar Emily antes que algo pior acontecesse. David passou os próximos dias investigando discretamente o paradeiro de Emily. Ele tinha contatos, recursos, e sua determinação era implacável. Após algumas pistas, finalmente descobriu que ela havia se mudado para um pequeno apartamento em uma parte mais isolada da cidade, longe da agitação do centro. Quando chegou ao prédio modesto onde Emily supostamente estava, ele sentiu uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Ele não sabia o que esperava ao vê-la novamente, mas sabia que precisava de respostas. E mais do que isso, ele precisava protegê-la. Subiu as escadas de concreto até o terceiro andar, cada passo ecoando no corredor vazio. Quando finalmente chegou à porta de Emily, hesitou por um segundo antes de bater. Segundos depois, a porta se abriu, revelando uma Emily muito diferente da mulher que ele lembrava.
Seus olhos estavam fundos e havia uma tensão em sua expressão que ela claramente tentava esconder. Mas ao vê-lo, algo em seu rosto mudou. Uma mistura de alívio e medo. David. Sua voz era baixa, quase incrédula. Emily, eu preciso falar com você, disse ele com uma urgência controlada. Eu sei que algo está acontecendo. Você está sendo ameaçada por Ryan, não está? Emily abriu a porta mais um pouco, como se estivesse considerando a possibilidade de deixá-lo entrar. Seus olhos correram pelo corredor, verificando se alguém estava observando. Entre! Ela disse finalmente, dando espaço para que ele passasse. O apartamento era pequeno, com poucos móveis, mas arrumado de forma acolhedora. Era claro que Emily não estava ali havia muito tempo, e a sensação de que ela poderia sair a qualquer momento estava em cada detalhe. Assim que David entrou, ela fechou a porta e encostou-se nela, os braços cruzados como se quisesse se proteger de algo invisível. Você não deveria estar aqui, disse ela, em um tom de voz que misturava preocupação e medo. Se Ryan souber que você veio me procurar... Emily, interrompeu David, a voz firme, mas não agressiva. Eu sei que ele esteve te pressionando. Eu sei o que você ouviu naquele café e como isso mudou tudo. Mas agora ele está tentando apagar todos os rastros, e isso inclui você. Ela mordeu o lábio, o olhar fixo no chão, como se estivesse decidindo o que dizer. Depois de um longo momento de silêncio, Emily finalmente falou. Ele veio me procurar, sim, confessou ela. Disse que sabia que eu tinha falado com você. Ele me ofereceu dinheiro para desaparecer, para não dizer mais nada. Mas, quando eu recusei, ele começou a fazer ameaças, a dizer que se eu continuasse envolvida nisso, eu poderia acabar me arrependendo. David sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Você não está sozinha, Emily. Eu vou garantir que Ryan não possa te tocar. Ele já está encurralado, e com o que eu sei agora, é só uma questão de tempo até que ele seja derrubado de vez. Emily olhou para ele, e por um momento, David viu algo nos olhos dela. Uma centelha de determinação, algo que ele não tinha percebido antes. Ela não era apenas uma garçonete que havia se envolvido por acidente. Ela tinha força. E naquele momento, ele soube que precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Eu não vou a lugar nenhum, David, disse ela, com a voz mais firme do que ele esperava. Eu não vou deixar Ryan vencer. Não depois de tudo que ele fez. David assentiu, um novo plano se formando em sua mente. Eles ainda tinham uma chance. Juntos, poderiam finalmente derrubar Ryan e garantir que ele pagasse por tudo. Mas enquanto os dois se sentavam para discutir os próximos passos, uma sensação de inquietação pairava no ar. Ryan ainda tinha muitos truques na manga, e David sabia que o confronto real estava apenas começando. O vento frio da manhã entrava pelas frestas da janela do apartamento de Emily, trazendo consigo a sensação de urgência que pairava sobre David. Ele sabia que o confronto final estava próximo, e com Ryan encurralado, o tempo para manobras estava se esgotando rapidamente. Emily, agora ao seu lado, não era mais uma espectadora passiva. Ela havia assumido um papel crucial, decidida a expor Ryan e a enfrentar as consequências de sua escolha. Sentados no pequeno sofá, os dois discutiam o plano em detalhes. David tinha uma última jogada, um dossiê com todas as provas que Julian havia reunido, que não apenas confirmava as ações ilegais de Ryan, mas também o ligava a uma rede de crimes financeiros mais profundos, com ramificações que atingiam poderosos parceiros de negócios. A questão agora era como garantir que essas informações chegassem às mãos certas antes que Ryan pudesse reagir. Emily, com uma calma inesperada, olhou para David. Você sabe que ele não vai desistir sem lutar, não é? Ryan vai tentar de tudo para escapar. Ele não vai ser fácil de derrubar. David assentiu. Eu sei, mas desta vez ele está sem saída. Temos todas as provas, e já alertei meu advogado. Tudo o que precisamos fazer agora é garantir que Ryan não destrua nada antes de ser pego. Emily, por um momento, parecia perdida em seus próprios pensamentos.
Ela sabia que sua participação havia sido uma virada no jogo, mas também entendia o risco que corria. Ryan não era apenas um inimigo implacável, ele tinha conexões poderosas que poderiam retaliar de maneiras inesperadas. Ele me ameaçou, disse Emily, com um tom sombrio. Disse que se eu não sumisse, ele encontraria um jeito de me silenciar. David a observou por alguns segundos, sentindo a tensão crescer. Você está com medo? Ela balançou a cabeça, um sorriso fraco surgindo. Já passei por situações piores, David. Se eu fugir agora, ele vence. David sabia que ela estava certa. Era um risco, mas era um risco que ambos estavam dispostos a correr. Eles não estavam apenas lutando por justiça, estavam lutando para recuperar suas vidas. Nos dias seguintes, David e Emily começaram a orquestrar seus movimentos com precisão. Julian continuava vasculhando as finanças de Ryan, procurando por mais conexões que pudessem fortalecer o caso. Cada nova descoberta aumentava a pressão, e o cerco estava se fechando rapidamente. Ryan, no entanto, parecia inabalável. Ele continuava aparecendo no escritório com o mesmo sorriso confiante, como se nada estivesse acontecendo. A cada vez que David o via, sentia uma mistura de raiva e frustração. Como Ryan podia agir com tamanha despreocupação, sabendo que seu império estava à beira do colapso? Ele está esperando algo, disse Emily certa tarde, enquanto revisavam os documentos. Ele não é o tipo de pessoa que aceita a derrota. Ele tem uma carta na manga, e estamos prestes a descobrir o que é. David concordou silenciosamente. Ele também sentia que algo maior estava por vir. Algo que Ryan estava escondendo até o momento perfeito para atacar. Naquela mesma noite, enquanto estava em seu apartamento, David recebeu uma ligação inesperada de Julian. A voz do investigador estava carregada de urgência. David, nós fomos longe demais. Ryan sabe que estamos chegando perto e ele está preparando um contra-ataque. Acabei de descobrir que ele tem um plano de fuga. Ele está movendo fundos para contas internacionais e está prestes a sair do país. O coração de David disparou. Ele sabia que essa era a última cartada de Ryan. E se ele escapasse, tudo pelo que tinham lutado estaria perdido. Você tem certeza disso? Perguntou, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. Tenho. Temos menos de 48 horas para agir, ou ele vai desaparecer. David desligou o telefone e imediatamente contatou seu advogado. Era hora de tomar medidas drásticas. Eles prepararam uma ação emergencial para que o passaporte de Ryan fosse confiscado e todas as suas contas bloqueadas, mas isso não seria o suficiente se ele já estivesse em movimento. Ele ligou para Emily. Precisamos pegá-lo agora. Ryan está prestes a fugir, e se conseguirmos interceptá-lo antes, podemos encerrar isso de uma vez por todas. Emily, do outro lado da linha, estava preparada. Onde ele está? Julian rastreou os últimos movimentos dele. Ele está indo para o aeroporto nesta madrugada. Temos uma janela curta para agir. À meia-noite, David e Emily estavam em um carro dirigido por Julian, correndo contra o tempo até o aeroporto. A cidade parecia estranhamente silenciosa, como se antecipasse o desfecho que estava por vir. David podia sentir seu coração batendo forte no peito, a adrenalina tornando seus pensamentos mais rápidos e intensos. Emily, ao seu lado, mantinha a compostura, mas seus olhos revelavam a ansiedade do momento. Quando chegaram ao aeroporto, viram o carro de Ryan estacionado no terminal de voos internacionais. Eles sabiam que ele estava prestes a embarcar, mas o timing era essencial. David e Emily saíram do carro e correram pelo saguão, seus olhos procurando freneticamente por Ryan. Finalmente, o avistaram perto da fila de embarque, conversando ao telefone. David não hesitou. Aproximou-se rapidamente e, quando Ryan o viu, sua expressão mudou de calma para surpresa. David, o que você está fazendo aqui? Perguntou Ryan, tentando manter a postura. Isso termina agora, Ryan, disse David, a voz firme. Você não vai fugir. Ryan olhou em volta,
vendo que as opções estavam se esgotando. Eu sempre soube que você ia tentar me parar, ele disse com um tom de desprezo. Mas você está cometendo um erro. Se você continuar com isso, sua vida vai se destruir junto com a minha. David avançou mais um passo e foi então que Emily se aproximou, encarando Ryan de frente. Você não tem mais poder sobre nós, disse ela. Você tentou me silenciar, tentou destruir tudo o que David construiu, mas agora você não tem mais para onde correr. Ryan sorriu, um sorriso cruel. Vocês dois acham que podem vencer isso? Eu ainda tenho aliados, gente que vai acabar com vocês se continuarem me desafiando. Seus aliados já estão caindo. Um por um, respondeu David. Tudo o que você construiu foi com base em mentiras e manipulação. E agora, finalmente, acabou. Ryan permaneceu em silêncio por alguns segundos, e então, pela primeira vez, David viu algo que nunca havia visto antes. Desespero. Ryan estava encurralado, e ele sabia disso. Antes que ele pudesse responder, 2 oficiais de justiça se aproximaram, acompanhados por policiais. Ryan Hartman? Perguntou um dos oficiais. Estamos aqui para executar uma ordem de prisão e apreensão. Por favor, entregue seus documentos e nos acompanhe. Ryan ficou imóvel, o rosto pálido. Ele olhou para David e Emily, como se esperasse que eles interviessem, mas nenhum dos dois fez qualquer movimento. Ele sabia que estava sozinho. Enquanto os oficiais o levavam, Ryan se virou uma última vez para David. Você vai se arrepender disso, murmurou. Eu juro que vai. Mas David sabia naquele momento que o poder de Ryan havia acabado. Ele o observou desaparecer entre os oficiais, sabendo que finalmente a batalha estava vencida. Nas semanas que se seguiram, as provas contra Ryan vieram à tona. Seus aliados caíram um a um, e o império de mentiras que ele havia construído desmoronou. A empresa, embora abalada, começou a se reerguer com David no comando, agora livre da sombra traiçoeira que havia ameaçado destruir tudo. Emily, por sua vez, tornou-se uma figura crucial na reestruturação da empresa. Sua coragem e determinação não apenas ajudaram a salvar a empresa, mas também inspiraram outros. David sabia que ela era muito mais do que uma simples garçonete que havia escutado uma conversa no café. Ela era uma força que mudaria o curso de muitas vidas. Em uma manhã tranquila, meses após o confronto final, David e Emily estavam de volta ao café onde tudo começou. Eles se sentaram em uma mesa, observando o movimento ao redor, o peso dos últimos eventos finalmente começando a se dissipar. Eu ainda não acredito que tudo isso aconteceu, disse Emily sorrindo levemente. Nem eu, respondeu David, olhando para ela com gratidão. Mas você fez parte disso. Se não fosse por você, nada disso teria sido possível. Ela balançou a cabeça, humilde como sempre. Eu só fiz o que achei que era certo. David sorriu. E isso é o que nos salvou. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a tranquilidade ao redor, cientes de que, apesar de todos os desafios, tinham vencido.